Olá, turma, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Então, pessoal, agora nós vamos dar sequência na unidade 2 aí de história, né? A crise no sistema colonial brasileiro. Lembrando que nós encerramos aí a unidade um sobre as independências nas colônias espanholas. E o processo de independência aqui no Brasil, assim como em algumas colônias espanholas, né, que é o caso do Haiti, que teve aquela influência forte da Revolução Francesa, automaticamente a Revolução Francesa teve a interferência do iluminismo, né, teve a influência iluminista dentro da Revolução Francesa. Então, pessoal, olha só, as ideias, né, de liberdade e a valorização dos direitos individuais existentes no pensamento iluminista, elas estiveram presentes, né, na independência dos Estados Unidos e nos processos de emancipação das colônias na América Espanhola, inclusive, né, no Haiti e no Brasil. Então, pessoal, olha só. No Brasil, durante os séculos 17 e 18, né, ocorreram vários conflitos internos. E nesses conflitos, o ideário iluminista, né, as ideias iluministas do século XVIII, elas estavam sempre presentes aí. Principalmente, né, aquelas que envolviam as elites agrárias e mercantis brasileiras, né, que faziam oposição ao pacto colonial português. Eu vou explicar sobre o pacto mais detalhadamente lá na frente. Então, pessoal, esses fatores, né, favoreceram o que costumamos chamar de crise no sistema colonial brasileiro. Então, vocês vão marcar para mim aí no terceiro parágrafo, né? É, vocês vão marcar aí para mim que esses fatores, os conflitos, né, que ocorreram no Brasil, eles tinham um ideário iluminista, né, principalmente os que envolviam as elites agrárias e faziam oposição ao Pacto Colonial Brasileiro. Então, esses fatores aí que favoreceram essa crise. Nós temos uma imagem aí na apostila de vocês, que é uma imagem nos dias atuais, ela é bem conhecida no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, tá? Mostra uma fazenda. Em cima da fazenda parece uma ponte com um monte de arcos, né? Então, pessoal, nessa imagem, né, é a representação da vista da Lagoa do Boqueirão e do aqueduto de Santa Teresa. Esse aqueduto aí, ele foi inspirado, né, nos aquedutos gregos. Lá na Grécia Antiga, o sistema de água, ele passava em cima desses aquedutos, fazendo essas voltas assim, em cima na arquitetura grega, né? Então, esses arcos da Lapa, eles foram inspirados na arquitetura grega. Então, são chamados hoje os Arcos da Lapa, estão no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E essa imagem aí da apostila de vocês é uma foto de 1790, né? Lá do século XVIII, em que mostra também um aqueduto aí na frente da fazenda. Aí vocês veem animais dentro da água, crianças brincando, né? Provavelmente a imagem hoje é completamente diferente. Então, pessoal, olha só, até 1763, Salvador, né, era o centro administrativo do Brasil. A partir dessa data, o Rio de Janeiro ganhou o título de capital da colônia. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, até chegar em Brasília no ano de 1960, né? Aí Brasília foi desenhada por Oscar Niemeyer, idealizada aí no governo de JK. Então, a partir dessa data, né, o Rio de Janeiro ganhou o título de capital da colônia. Com o aumento da população na cidade fluminense, o abastecimento da água ganhou a atenção. O aqueduto representado na imagem abasteceu a cidade até meados do século XIX, quando em 1896 os arcos transformaram em viaduto para bondes, né? Hoje, esses arcos, onde existem esses arcos hoje,
tá aqui na imagem na apostila são os bondes de Santa Teresa. Então, pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre o pacto colonial, como que funcionava o pacto colonial. Eu vou fazer um desenho desse organograma no quadro aqui para vocês verem como era o funcionamento desse pacto, né, esse acordo entre metrópole e colônia. Então, o Brasil era uma das colônias de Portugal, né? E durante o período colonial, ele estava submetido ao controle da metrópole, sobretudo no que se referia à economia, uma vez que o pacto colonial ele assegurava o exclusivismo comercial metropolitano. E qual que era o objetivo disso? Garantir a maior parte da riqueza produzida na colônia, né? Garantir para que essa maior parte ela fosse conduzida para a metrópole. Então, o objetivo do pacto era que tudo que fosse produzido no Brasil fosse destinado para a metrópole, que era Portugal. Então, pessoal, a partir da segunda metade do século XVIII, iniciou uma crise econômica, né, que consolidou, aliás, uma crise econômica que assolou principalmente Portugal e Espanha, que são detentoras aí do monopólio da navegação, do comércio, né, entre a Europa e as colônias da América e da África. E outra coisa, a Companhia das Índias Ocidentais, de origem holandesa, tornou-se a principal concorrente dos reinos ibéricos. Reinos ibéricos, Portugal e Espanha, né? E essa Companhia das Índias Ocidentais, elas controlavam a produção de açúcar, a produção holandesa, né, de açúcar nas pequenas Antilhas. Então, quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles foram para as Antilhas produzir açúcar lá. E essa companhia ela foi criada para gerir essa produção de açúcar, né? E entre todos os negócios da Holanda. Além disso, né, Portugal ficou com a maior parte de suas possessões coloniais no Oriente, por exemplo, a China e outros territórios do leste asiático. Com o avanço da crise econômica em Portugal, né, muitas restrições foram impostas ao Brasil e à sua colônia. Aliás, foram impostas ao Brasil, né, sua colônia na época, na América, a fim de garantir o rendimento necessário para suprir a demanda de riquezas da metrópole. Olha só como que funcionava esse pacto colonial. Vou fazer aqui para vocês o organograma do Pacto Colonial. Ele tá lá na apostila de vocês, na página 443. Então, olha só. Nós temos aqui, vou fazer de outra cor para ficar bem destacado, tá? Vou fazer de cores diferentes. Aqui nós temos o Brasil. O Brasil é a colônia. E aqui nós temos a metrópole, que é Portugal. Portugal é a metrópole. Certo, pessoal? Portugal é a metrópole. Aí como que funcionava o pacto colonial? Então, Brasil e Portugal, eles tinham um exclusivismo entre si, né? Tanto o Brasil só poderia mandar seus produtos para Portugal, para a metrópole, quanto Portugal também só poderia mandar seus produtos para o Brasil, fazendo assim, garantindo um exclusivismo, fazendo assim com que o Brasil não importasse mercadorias de outros países. Então, o Brasil só poderia importar mercadorias vindas de Portugal. Então, esse era o pacto colonial. O Brasil mandava para Portugal matérias-primas, né? Matérias-primas para Portugal,
e Portugal mandava para o Brasil produtos industrializados. Produtos industrializados. Ok? E no meio dessa transação comercial, pacto colonial, né, estão também os escravos que eram mandados do Brasil para Portugal ou de Portugal para o Brasil. Então, assim funcionava o pacto colonial, esse acordo de exclusividade entre colônia e metrópole. Agora nós vamos falar sobre a Era Pombalina. A Era Pombalina, ela durou de 1750 até 1777. Então foram 27 anos de governo do Marquês de Pombal. Com o objetivo de garantir mais recursos para Portugal, o rei Dom José I nomeou o Marquês de Pombal como ministro do Estado nos negócios e nos domínios ultramarinos. Ele estruturou um projeto de governo com o objetivo de acabar com a crise em Portugal, ampliando o controle econômico da colônia e aumentando a fiscalização. Então, pessoal, o Marquês de Pombal, ele fazia o trabalho dele tanto na colônia quanto na metrópole. Ele exercia o trabalho dele, ele foi indicado aí pelo rei Dom José I, né? Que nomeou ele como ministro dos Estados e Negócios e dos domínios ultramarinos. O Marquês de Pombal, ele atuou tanto em Portugal quanto no Brasil, e ele ficou nesse governo num período de 27 anos. Então, pessoal, durante esse período, né, lá no século XVIII, aí iniciou-se no Brasil uma nova atividade econômica que foi a mineração. Então, a mineração, ela se tornou a maior fonte de exploração econômica portuguesa no Brasil. E com isso, né, o Marquês de Pombal criou alguns impostos que deixaram os mineradores, né, os donos das lavras aí, bem insatisfeitos. Então, ele instituiu a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro aos exploradores brasileiros. Houve a criação de companhias, né, que monopolizavam o comércio e a navegação na colônia. E, por fim, a transferência da capital brasileira, né? No ano de 1763, a capital passou de Salvador para o Rio de Janeiro, garantindo o controle das regiões mineradoras. Aqui na apostila não está falando, mas o Marquês de Pombal também tomou uma outra atitude importante, né? Vocês sabem aí que no ano de 1750 foi imposto o Tratado de Madrid, e o Tratado de Madrid, ele excluiu a linha do Tratado de Tordesilhas, o acordo entre Portugal e Espanha, exterminando aí de vez o Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil atingiu proporcionalmente a mesma área territorial que ele tem hoje, né? Só que com a exceção do Acre, que foi incorporado depois com a compra do território aí Brasil comprou o território do Acre na mão dos bolivianos. Então, pessoal, o Marquês de Pombal também tomou essa atitude. Como eu falei que não está aqui na apostila, ele acabou com as capitanias hereditárias. Então, ou seja, as capitanias hereditárias, elas foram excluídas, né? Vocês sabem que na época do Tratado de Tordesilhas, Portugal dividiu a parte que lhe cabia, né, do Brasil em 15 capitanias hereditárias. E essas capitanias, elas deram origem aos estados de hoje. Então, continuando aqui, nós vamos falar agora sobre continuar falando aí sobre a derrama, né, que foi um imposto criado
pelo Marquês de Pombal, então foi um imposto mais agressivo, né? Esse imposto. Por quê? As pessoas que não pagavam esse imposto, que ficavam devendo esse imposto para a coroa portuguesa, eles invadiam, tinham até um exército especializado, que eram os dragões dos regimentos de Minas, especializado em entrar na casa das pessoas para cobrar esse imposto de maneira agressiva, fazer essa cobrança aí de maneira agressiva, né? E quando a mineração ela tornou-se escassa, quando as minas não estavam aliás, quando eles já tinham explorado muito as minas, elas começaram, o ouro nas minas começou a se tornar escasso, aí eles começaram a aumentar as suas dívidas com a coroa portuguesa, sofrendo até essas retaliações aí pelos dragões. Então, olha só, pessoal, o Marquês de Pombal, né, criou a derrama, uma forma de imposto mais agressiva. Este não era cobrado anualmente, somente quando os colonos não conseguiam arrecadar a quantia mínima de 100 arrobas de ouro estipulada pela metrópole. Quando se decretava derrama, todos os moradores da região das minas deveriam entregar certa quantidade de ouro que tivessem, né, até atingir o montante desejado pela coroa. Esse montante seria a 100 arrobas, né? Geralmente tratava-se de um procedimento violento realizado sob a vigilância dos dragões do regimento das Minas, que causavam muita revolta. Por isso a derrama ela foi decretada poucas vezes entre os anos aí de 1762 e 1763, né? E o anúncio de uma nova derrama, uma nova forma de imposto, aí acabou provocando a Inconfidência Mineira no ano de 1789. Então, nós vamos estudar detalhadamente sobre a Inconfidência Mineira e só vamos iniciar sobre ela hoje e na próxima aula nós vamos falar mais detalhado sobre a Inconfidência. Então, pessoal, ao longo do governo aí do Marquês de Pombal, né, houve um aumento, né, significativo na produção agrícola, gêneros comercializados, uma diversidade de gêneros foram comercializados na colônia, sobretudo na região das Minas. O Marquês de Pombal, ele estava cumprindo direitinho o seu papel até então, né, a não ser nesse caso dos mineradores cobrando esses impostos absurdos. Então, isso causou, né, o crescimento do mercado interno. Com esse crescimento, com esses produtos comercializados da colônia, causou o crescimento do mercado interno e o enriquecimento dos produtores coloniais. Então, foi um período muito positivo para aqueles que produziam, para aqueles produtores da colônia, né, que enviavam seus produtos para a metrópole. E, no entanto, esse desenvolvimento, né, promovido aí na colônia, contrastava com outras ações no controle da produção e da exportação de produtos. E falando uma curiosidade sobre o Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal era um defensor dos indígenas, né? Aqui tá assim, ó, é verdade, o Marquês de Pombal foi um protetor dos indígenas no Brasil. Em seu governo, ele criou mecanismos de inserção na sociedade e de proteção à sua condição, verdade ou mito? Então, é verdade, o Marquês de Pombal, ele protegia os indígenas brasileiros. Agora nós vamos analisar um mapa que está na página 467 sobre os produtos coloniais no século XVIII. Então vamos lá, pessoal, olha só, nós temos aí um mapa do Brasil, né? Nos produtos aí que o Brasil, os produtos, a diversidade de produtos aí, né, no Brasil durante o século XVIII. Então, para iniciar aí, nós temos um dos produtos de exportação aí do Brasil era o algodão, né? Então, o algodão era produzido lá em cima, olha só, lá no alto, próximo a São Luís, no Maranhão, e Natal, Paraíba, Olinda, né? Essa região ali.
Aí tem também o cultivo da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar também foi outro produto, foi a segunda atividade econômica do Brasil, né? E a cana-de-açúcar e o cultivo da cana-de-açúcar era feito nas regiões litorâneas brasileiras, né? Olha só, lá na parte da região litorânea do Nordeste, descendo aí para o Sudeste, chegando até aqui, ó, próximo ao Rio de Janeiro, ok? E tem também as drogas do sertão. As drogas do sertão são aqueles produtos, cravo, canela, baunilha, todos esses produtos aí estão incluídos dentro das drogas do sertão. As pimentas, a pimenta do reino e o ouro e o diamante na região de Cuiabá, né? Algumas regiões aí de Minas Gerais, especificamente Ouro Preto, Mariana e São João del Rei. Tem também a presença dessa mineração aí, dessa retirada de ouro e diamante aí em Salvador, né, no Nordeste, capital da Bahia. E a pecuária que estava expandindo aí pelo Brasil inteiro. Olha essa parte rosa aí, ó. A pecuária estava tomando um grande espaço aí no território brasileiro. Então, pessoal, olha só. Continuando aqui, né, na página 468, apesar do endurecimento com as regras de controle da economia colonial, o Marquês de Pombal não conseguiu diminuir a entrada dos produtos ingleses, principalmente aqueles provenientes de contrabando. Ou seja, a Inglaterra, apesar do pacto, né, de não do Brasil não poder receber produtos industrializados de outro país que não fosse a Inglaterra, o Brasil continuava recebendo produtos vindos da Inglaterra. E aí, sabendo que ele não conseguia frear esse contrabando, o Brasil fez um acordo, né? Portugal fez um acordo com a Inglaterra, na verdade, não foi o Brasil, foi Portugal, fez um acordo com a Inglaterra, que foi o Tratado de Methuen, que esse tratado foi assinado no ano de 1703, no qual, né, entre Portugal e Inglaterra, e de acordo com esse tratado aí, a Inglaterra iria comprar os vinhos portugueses e Portugal deveria comercializar, né, comprar os tecidos vindos da Inglaterra. Por isso que esse tratado é chamado também de Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen, tá? Esse acordo aí entre Portugal e Inglaterra. Então, para tentar mudar esse cenário, né, cada vez mais a metrópole, no caso Portugal, reforçava as ações sobre o controle do comércio na colônia. E apesar do pacto colonial, né, que era um empecilho para o seu desenvolvimento econômico, principalmente no que se refere, né, à produção local de manufaturas. Então, com todo esse contexto, com esse pacto restrito, essas taxas, esses altos impostos cobrados durante o período da mineração, que foi a terceira atividade econômica, né? Ocorreram aí esses movimentos de revolta, vamos dizer assim, né? Então, um desses movimentos foi a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Eu prefiro falar Inconfidência Mineira porque para mim conjuração é a baiana. Então, Inconfidência Mineira, né? E a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira na próxima aula. Ok, pessoal? Sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que foram revoltas que surgiram devido aos impostos altos cobrados aí no período da mineração. Beijo para vocês, até a próxima aula.